Bom, o convidado de hoje é o professor Marcos Sorrentino. Bom dia, Marcos. Bom dia, Maria. O Marcos Sorrentino é professor do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, Universidade de São Paulo, já há bastante tempo, desde 88. O Marcos também já trabalhou como diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, em 2003 e 2008. Entre muitas outras atividades, muito envolvido com a parte de extensão universitária, com tudo, ensino, pesquisa, extensão. Então, Marcos é uma pessoa com uma vasta experiência na área de educação ambiental e políticas públicas na área ambiental, tanto dentro e fora da universidade. Então, é uma honra tê-lo aqui como meu primeiro convidado nesse espaço. E então a ideia da conversa de hoje é a gente tentar situar algumas questões ambientais e de educação ambiental dentro desse momento tão específico que a gente está vivendo, né, dessa pandemia. Então, só para retomar, para contextualizar rapidamente, a gente está vivendo essa crise socioambiental que comporta essa crise climática que está acontecendo junto. E a gente tem lido algumas coisas, sobretudo nas últimas semanas, de como que esses problemas ambientais estão correlacionados ao possível surgimento de pandemias e epidemias, tais como esta que a gente está vivendo agora. Então, por exemplo, a questão da mudança climática e do desmatamento, ela provoca migrações de várias espécies de animais, tanto por conta da perda de habitats, como por conta das diferenças mesmo de temperatura. Tem animais que viviam em certas regiões que migram para regiões mais frias, porque agora já está quente demais, ou porque realmente perderam o habitat. Então, a gente está tendo um trânsito maior de espécies no planeta, uma circulação. E isso acaba aumentando significativamente a chance de encontros entre espécies que antes jamais tinham se encontrado, inclusive a espécie humana. E isso também aumenta significativamente a possibilidade de que patógenos pulem de uma espécie para outra, inclusive para a espécie humana, né? Então, e a gente sabe que tanto o aquecimento global, a perda de espécies, né, que a gente está vivendo a sexta extinção em massa, todos esses impactos são de origem antrópica, né? A gente está vivendo o antropoceno, né, como alguns cientistas já estão chamando essa era. E aí, Marcos, as perguntas que me surgem são as seguintes. Primeiro, esta pandemia, ela gerou para a gente uma espécie de pausa forçada, né, na vida em sociedade como a gente a conhece, né? Então, a gente está tendo uma diminuição brusca de várias atividades econômicas, sociais, né? A gente está tendo uma queda de consumo significativa em várias áreas. E aí eu tenho perguntas em dois níveis, né? No que se refere ao indivíduo, a pergunta é: essa pausa é uma oportunidade para as pessoas repensarem padrões de consumo, uma oportunidade de se criar novos hábitos, novas relações com o planeta, né, e com as pessoas? E se a partir da educação ambiental a gente pode fazer algo neste momento para reforçar, fomentar essa reflexão às pessoas, né? Isso é no nível... Eu vou fazer a outra, mas qualquer coisa a gente retoma depois. No nível mais do indivíduo. E no nível do coletivo, eu li também esses dias, recentemente, que existem, por exemplo, já tem lideranças das Nações Unidas, grupos de cientistas e ativistas ambientais, isso em termos planetários, né? Chamando o debate para as possibilidades de retomada dessa economia, quando as coisas começarem a voltar ao, digamos, normal,
para que essa retomada seja já na direção de uma economia mais verde, de uma geração de empregos verdes, de investimentos em energias limpas, enfim, lá no hemisfério norte, algumas regiões mais frias, em se repensar os padrões de construção, eficiência energética, essas coisas. A gente tem esse debate, por um lado, e, em paralelo, a gente tem, por exemplo, o Trump assinando vários subsídios para a indústria do petróleo nos Estados Unidos, para que se mantenha e para que volte a todo vapor assim que as coisas começarem a voltar ao normal. Então, minha pergunta é, aqui no Brasil, esse debate também está em curso? A gente tem grupos na universidade, na sociedade civil, buscando construir propostas nesse sentido, de uma retomada mais verde das atividades? A gente tem grupos fazendo pressão? Então, são dois grupos de perguntas, a do indivíduo e essa mais geral. Uhum. Então, é muito oportuno esse tipo de reflexão, porque individual e coletivamente nós temos isto em curso. Há pessoas que estão fazendo esse exercício individualmente, no pequeno grupo, de meditação, de reflexão, de diálogo sobre o que significa essa pandemia, o que significa esse vírus para o nosso ritmo de vida, para o nosso modo de relação com a natureza, o nosso modo de ser e estar aqui no planeta. E há grupos que estão efetivamente dialogando sobre como modificar o modo atual de produção e consumo para que ele possibilite um tipo de relacionamento entre nós humanos e com as demais espécies e com o planeta como um todo, que ou evite esse tipo de situação extrema, ou pelo menos tenha mecanismos e repertórios para reagir a uma situação como essa de forma menos dramática do que a que estamos vivendo e vivenciaremos ainda de forma mais intensa nos próximos dias e meses. Então, só que essas pessoas e esses grupos que estão fazendo essa reflexão ainda são absolutamente marginais. Nós não vemos a essência desse diálogo presente nos meios de comunicação, na grande mídia. Nós vemos ele nas mídias eletrônicas, que são pulverizadas, e as pessoas recebem tantas informações que esse diálogo mais essencial acaba perdido no meio de um monte de outras reflexões que vão desde questões relevantes, como fazer uma máscara, como lavar as mãos, etc., né? Questões bem pragmáticas, até reflexões de fundo filosófico, etc., que confunde qualquer cidadão e nós não conseguimos aí olhar de forma sistematizadora para todas essas informações e pensar em procedimentos tanto para esse momento presente como para o futuro. Então, a tarefa que se coloca para a educação ambiental nesse momento é fazer uma reflexão com aqueles e aquelas que já estão sensibilizadas para a urgência do momento e estabelecer uma estratégia de enfrentamento desta situação para que dela, quando sairmos, estejamos construindo efetivamente ou caminhando mais efetivamente na construção de sociedades sustentáveis, sociedades que não só enfrentem melhor questões como essa de pandemia, relação com o vírus, né? Mas enfrentem também todo o problema da erosão da biodiversidade, do patenteamento da vida, da erosão genética, né, que se fala,
da degradação social, humana, da pobreza, da fome, da miséria, da insensibilidade de parcelas enormes da nossa sociedade com a vida dos outros, dos demais, a insensibilidade com as dificuldades que muitos humanos vivem nos dias atuais. Legal, Marcos. E, por exemplo, se alguém que nos próximos dias assista essa conversa aqui, e em termos bem pragmáticos, alguém falar, nossa, eu quero dialogar sobre isso, você sabe de algum grupo, neste momento virtual, né, algum espaço onde a gente possa convidar as pessoas para estar conversando? Não sei, a própria OCA está articulada ou tem algum outro espaço para que a gente possa convidar? Tem muitos espaços, né? Eu acredito que esse fenômeno das bolhas de internet, né, ele dificulta que nós cheguemos a bolhas diversas. A gente acaba chegando aos nossos próprios grupos e subgrupos aí articulados. Me parece que o desafio maior seria cada um de nós assumir o protagonismo de promover esse diálogo nos nossos próprios grupos. Certamente, o Laboratório de Educação e Política Ambiental da Universidade de São Paulo, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, só para mencionar articulações nessa área de educação ambiental, estão promovendo, dialogando sobre esse tipo de situação e posições que podem e devem ser tomadas nessa situação de emergência e no pós-conflito, no pós-coronavírus. Mas o diálogo aprofundado sobre isso também ocorre em grupos espiritualistas, em grupos de defesa dos animais, em grupos focados na questão alimentar, né, na alimentação orgânica, na alimentação sem agrotóxico. Então, todos esses grupos que hoje já fazem um contraponto ao modo hegemônico de produção e consumo, eles estão fazendo esse diálogo, mas podem radicalizar esse diálogo. Radicalizar no sentido de se colocar essas duas perguntas que você fez aqui agora.